Veja agora no Ecocenado, um viveiro de plantas transformado em uma usina de sustentabilidade. A gente pega a água cinza de uma casa, que é toda a água servida da casa, exceto a água do vaso sanitário. Água de chuveiro, água da máquina de lavar, água das pias, podem e devem entrar num jardim filtrante como esse, que virou uma fábrica de água. No Senado, índios craôs do Tocantins reclamam dos impactos ambientais causados pela expansão do agronegócio. Os lagos que tem na nossa terra, vários estão se acabando devido à expansão do agronegócio muito grande na nossa região e a pulsação de água para essas lavouras. Destinação adequada de resíduos do óleo de cozinha pode vir a ser responsabilidade dos fabricantes. E você vai ver também o segundo capítulo da websérie Amazônia Pré-Colonial, produzida pelo Instituto Mamirauá. No Polo Verde, situado na saída norte do Plano Piloto de Brasília, fomos conhecer um viveiro que nos últimos anos deixou de ser um simples entreposto para a venda de mudas e vem se transformando em uma usina de ideias relacionadas com a sustentabilidade ambiental. Oi, Ido. Opa, Tudo bem? bom dia, tá bom? E aí, tudo tranquilo? Oi. A gente veio aqui ver iniciativas de sustentabilidade implantadas nesse viveiro aqui pelo Ido, que é o dono do viveiro e é também agrônomo. E a gente começa, Ido, vendo esse lago de carpas aqui na frente. Isso aqui é muito bonito, mas além da beleza tem outras funções, não é? Sim, bom, a água é um elemento principal em qualquer paisagismo, vamos dizer assim. E no caso desse lago especificamente, é um lago muito interessante porque você nunca troca água. É a mesma água desde o dia que você coloca. Esse lago é um lago que tem 5 anos nesse local e com a mesma água sempre. E a ideia de você fazer isso é porque, além de tudo, ele vira um denguicida, ou seja, ele mata mosquitos da dengue. Por quê? Porque o mosquito da dengue precisa de água limpa e parada para se reproduzir. Exatamente o que a gente tem. Só que a gente tem o contraponto dos peixes. Na medida em que você tem peixe, você não consegue que os mosquitos eclodam. Eles precisam de 12 dias da larva até o inseto adulto. E aqui já foram encontrados larvas de 1 dia, larvas de 2 dias. Nunca encontraram de 3 dias em diante. Ou seja, bota-se muitos ovos, só que todos eles morrem porque os peixes comem. E isso é muito legal, né? Porque você tem uma capacidade de diminuir e melhorar o ambiente simplesmente com um lago como esse. Vamos ver outras iniciativas? Claro, com o maior prazer. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é plantar árvore. E aí a gente achou que talvez plantar árvore não fosse suficiente. Como eu já tinha uma ideia de fazer camisetas, eu falei, vamos fazer camiseta também? E aí a gente conseguiu agora fazer camiseta com 2 terços de garrafa PET e 1 terço de algodão. E aí é uma coisa muito bacana. Além de você tirar material lixo da natureza, você promove uma coisa que é legal, a pessoa veste árvore, ou seja, veste aquilo que a gente acha que é o que é necessário para a gente conseguir reverter parte desse grande problema que a gente se meteu nesse planeta, do efeito estufa, de problemas e tudo, porque para resolver não tem outra coisa, a gente vai precisar plantar árvore. Né? Daqueles bilhões que a gente tirou, a gente vai ter que voltar com isso. Então isso é uma maneira de você incentivar as pessoas. Então a pessoa leva no peito uma ideia de plantar uma árvore e ela leva na ideia de que aquilo que ela está comprando, ela ainda está tirando o lixo da natureza. Uma das coisas que eu gosto muito é o teto verde. É o que a gente fez ali no nosso café, no Café Aroeira. E o teto verde tem uma capacidade incrível de diminuir a temperatura interna das casas. E isso gera várias economias. Uma é economia elétrica. Hoje é uma coisa que não se pensa mais em ter uma casa sem ter ar-condicionado. Pois numa situação com teto verde, você diminui em até 4 graus a temperatura interna dos ambientes. Vamos vê-la de perto? Vamos lá, claro. São
todas plantas naturais mesmo, plantas Sim, verdadeiras. claro. A ideia é essa, que a gente tenha um teto verde o mais bonito e o mais natural possível. E veja, a gente tem uma situação de pouquíssima terra aí em cima. Só que ainda assim gera uma possibilidade da gente fazer coisas belíssimas. E, quer dizer, aquilo que está aqui em cima gera uma felicidade para quem está aqui embaixo, porque no fundo, a temperatura hoje é um grande problema por conta do que nós fizemos do aquecimento global. Então você faz uma maneira de reverter um processo trazendo muita alegria e trazendo uma coisa muito bela em função do jardim que se pode fazer. E isso aqui, Ido, o que é isso? Na verdade, isso aqui é uma parede verde. Bom dia, senhor. O senhor tá bom? Bom dia. Tranquilo? Isso é uma parede verde que a gente faz questão de colocar vários tipos aqui. E essa é uma outra ideia interessante, porque a gente faz com que todos os prédios de face leste possam ser colocados com a parede verde e diminuam muito a sua necessidade de ar-condicionado, até zerando essa necessidade, sem contar na beleza. Existe uma verticalização natural das cidades. As cidades estão ficando cada vez mais altas em função dos prédios e o calor que essas mesmas edificações causam estão gerando um grande problema. Você aumenta a temperatura em até 5, 10 graus dentro de uma cidade como São Paulo. E quando você tem iniciativas de colocar uma parede verde, principalmente nessa face leste, que é a face voltada para o sol da tarde, você gera essa capacidade de diminuir a temperatura numa condição sensacional. Agora aqui a gente está vendo dois exemplos de parede verde. Esse aqui é um e ali tem outro, né? Isso, ali tem outro. E na verdade nós temos um terceiro que a gente está fazendo com fibra de vidro aqui dentro. A gente só não plantou. Sim. Mas a ideia é que a gente vai fazer vários tipos de parede verde de maneira que cada situação pode ser contemplada. Isso aqui já é um muro verde. É uma parede verde, mas é um muro. Aquele lá não, aquele vai na parede. E esse aqui é o muro construído, que vira um muro verde. Então a gente tem muitas situações. E o que acontece? A verticalização dos jardins é uma necessidade em função desse adensamento das cidades, desse adensamento populacional e dessa verticalização. Aqui a gente fez algum modelo de algumas plantas, plantas com flor, plantas só de folhas, mas a ideia é que você leve o verde de uma maneira, já que você não pode fazer isso na maneira horizontal, você leva ele na vertical. Essa parede verde é um outro modelo e é muito interessante, porque ela tem bolsões feitos à base de garrafa PET. Então, além dela ter todo esse efeito que a gente comentou, ela ajuda a diminuir também as garrafas PETs da natureza. E ela tem uma capacidade, e vocês podem ver a irrigação feita também, interna, então ela tem uma manutenção muito pequena, depois de pronta. Isso aqui vai estar pronto, sei lá, em 2, 3 dias, e eu convido vocês, inclusive, para darem uma olhada depois nela pronta. Quer dizer, essas plantas e que vão ser colocadas ali. Se vocês quiserem, eu posso até demonstrar colocando uma ali agora. Ok. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Ó. Isso aqui o pessoal chama de dinheiro em penca. Pessoal, alguns chamam de dólar e outros, quer dizer, tudo a ver com dinheiro, né, gente? E aí, o que a gente faz, ó? Ela sai totalmente enraizada e aí aqui, eu vou escolher uma coisa, normalmente eu vou ter que dividir em 2. E aqui eu vou plantar uma e vou plantar a outra. Ela plantada, ela vai, e aqui daqui mais ou menos uma semana, um pouco mais, ela começa a cair e se colocar, fechando todo esse espaço. Ido, isso aqui, jardim filtrante, explica pra gente o que é essa proposta aqui. Bom, isso é o grande xodó do Aroeira. Depois da crise hídrica que a gente teve em 2017, a gente ficou completamente sem serviço. As pessoas não queriam mais fazer jardins. Apesar da gente saber que para você resolver o problema da crise você precisa plantar árvore, mas entrou num paradoxo. Você tinha que plantar, mas não tinha água para plantar. E aí a gente entrou no desespero, foi atrás das tecnologias que existiam, a gente encontrou uma tecnologia disponível da Embrapa desde 2003, quer dizer, há mais de 15 anos, de 14, 13 anos, pronta para a gente poder fazer o reuso da água. E isso é muito legal, porque a gente pega a água cinza de uma casa, que é toda a água servida da casa, exceto a água do vaso sanitário. Ou seja, água de chuveiro, água da máquina de lavar, água das pias, podem e devem entrar num jardim filtrante como esse, que virou uma fábrica de água. Você toma banho todo dia, você lava roupa todo dia, você usa a pia,
todos os dias, de maneira que você tem um excesso de água que não deveria ir para o esgoto. Aliás, existem várias leis estaduais, inclusive no DF, de um IPTU verde, daquelas para que incentive as pessoas a fazer a água de reuso, ou seja, reutilizar a sua água para poder diminuir o valor do IPTU. E nesse caso, o que é bacana é porque você passa a ter uma água com uma qualidade melhor do que a da CAESB. Olha que paradoxo. Porque a planta não quer cloro, não quer flúor. E cloro e flúor é muito caro. Imagina você molhar a planta com água, com flúor e com cloro. Você lavar um carro, lavar uma calçada. Se você fala isso para um europeu, ele pira. Ele fala, não é possível que isso acontece ainda no século XXI. A água entra, como está mostrado ali. A água cinza entra num primeiro filtro, que é só de resíduos sólidos. Depois numa caixa de gordura normal. E depois entra num lago, um lago seco, onde tem brita no fundo, uma tela, areia e plantas que filtram essa água. E no final sai uma água limpa, tratada, com todas as condições de molhar as plantas, de lavar calçada, enfim, de lavar carro, de fazer esses usos, vamos dizer, menos nobres que a água teria. Se você ainda quisesse usar essa água para o consumo humano, você poderia simplesmente botar um clorador na saída, e aí você teria uma água com praticamente a mesma qualidade que você recebe. Quer dizer, como está dizendo ali a placa, o que a gente está vendo aqui é literalmente uma fábrica de água. Exatamente. E olha que bacana, um módulo desse de 5 por 2 metros serve uma família de até 4 pessoas, gerando no final do mês até 20 metros cúbicos de água. Ou seja, você tem uma condição de fazer isso e depois disso feito você voltar o seu dinheiro. Na medida em que você paga menos IPTU, na medida em que você diminui o custo da CAESB de tratar a sua água e na medida em que você gasta menos água. A sua torneira vai estar mais desligada e isso é muito bacana. Hoje, mais de 50% dos domicílios brasileiros são ligados à rede de esgoto. Dos 8,4 bilhões de litros de esgoto produzidos por dia, 5,4 são jogados diretamente em córregos, rios e represas. Quanto maior a produção industrial e o consumo, maior a poluição dos rios e das cidades. Estima-se que sejam necessários investimentos de cerca de 33 bilhões de reais por ano nos próximos 10 anos para suprir as necessidades do saneamento básico. Você sabe o que é ecotoxicologia? É o ramo da ciência que estuda o efeito tóxico dos poluentes sobre animais, plantas e micro-organismos. E o Congresso Brasileiro da área quer divulgar as contribuições da ecotoxicologia para o bem-estar social, para o estabelecimento de diretrizes em políticas públicas e para o desenvolvimento sustentável. O evento vai ser realizado em Maceió entre os dias 1º e 4 de setembro. Para mais informações, acesse ecotox2018.com.br. Na Comissão de Direitos Humanos, índios craôs do Tocantins reclamam da expansão do agronegócio e os impactos ambientais em suas terras. E a Comissão de Infraestrutura discute a demora no licenciamento ambiental das obras de recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Nossos destaques nas comissões do Senado. Os índios da etnia Craô-Canela vivem em 7.612 hectares já demarcados no Tocantins, mas reivindicam outros 23 mil. Reclamam dos efeitos da expansão do agronegócio e da condição geográfica do local onde vivem. No período de agosto a novembro, nossos rios, que é Rio Formoso, Javaé, Urubu, Loroti, estão praticamente mortos. E os lagos que tem na nossa terra, vários estão se acabando devido à expansão do agronegócio muito grande na nossa região e a pulsação de água para essas lavouras. E de janeiro a maio, o nosso território hoje, o último ano agora, esse ano, ficou 95% alagado. Então, as nossas roças de mandioca, de batata, de milho, arroz,
praticamente se perderam todas. Além disso, afirmam que dos 16 empreendimentos agrícolas de fazendeiros, nenhum tem estudo de impacto ambiental. Eles cobram compensações. Já existe um processo para a demarcação, mas faltam recursos. Não tem mais o que se fazer, não tem mais documento a ser feito, não tem mais nada a ser levantado. Todos os procedimentos que a FUNAI devia fazer, que a lei devia exigir, já foram feitos. Hoje o que eles dizem, não tem mais o que fazer, é só dizer sim ou não. A FUNAI concorda com a reclamação dos índios. Os anos estão se passando e eles hoje, com a população que tem, se você calcular aí há mais 10 anos, eles não têm espaço dentro do território demarcado para construir sequer suas casas. Os Craô-Canela, que estão, não pode, aqueles 7.000 hectares, eles não usufruem 100% dele. A outra parte da terra está na mão dos fazendeiros e não se acha uma solução. Cada dia mais a diminuição de recursos para a FUNAI. A FUNAI fica presa, a FUNAI não pode fiscalizar os territórios, a FUNAI fica simplesmente agora com as mãos fechadas. Tem recurso para perdoar dívida de grandes devedores, de sonegadores de imposto. Tem recurso para poder tentar fazer favor para devedores da Previdência e querer prejudicar o povo. E não tem recurso para fazer demarcação das terras indígenas? Tem que ter recurso, sim. Entregue em 1976, 12 anos depois, a BR-319 já estava intrafegável. Com obras de recuperação do DENIT, que já custaram mais do que o que foi gasto com a construção, é possível transitar por ela, a depender da época do ano. Do quilômetro 250 ao quilômetro 655, a rodovia se transformou numa picada no meio da floresta, que hoje está transitável graças ao trabalho de manutenção. O que falta para levar a rodovia aos padrões de uso de 40 anos atrás? Os dois trechos das pontas, um próximo a Manaus e outro próximo a Porto Velho, com licenciamento, e o trecho do meio sem licenciamento para que o DENIT faça as obras de pavimentação. Não existe definição de qual é o ente da federação responsável por licenciar a manutenção de rodovias não pavimentadas. Nós abrimos uma exceção para esse processo devido a uma recomendação do Ministério Público. Qual é a necessidade real? Qual o impacto ambiental que isso poderia causar com o reasfaltamento de uma rodovia que já foi asfaltada? Qual é o atual cenário da BR-319 no trecho do meio? Do 255, do 250 ao 655. É que não há estrada. Quando não há estrada, o que é necessário fazer? Implantar e pavimentar uma estrada. Não é um capricho, não é um desejo do IBAMA, nós simplesmente estamos seguindo o que está posto na legislação. Eu conheço bem a região e essa estrada nunca deixou de existir. Atrasos, idas e vindas de estudos de impacto ambiental. Desde 2005, o Brasil não consegue resolver o problema. Paira sobre essa BR a tal da teoria da conspiração. Né? Por que uma BR demora tanto tempo para ser asfaltada? Porque existem forças externas que não concordam com que ela seja asfaltada porque quer manter uma parcela importante da população da região isolada. Mas o que nós não podemos é ficar 2 décadas... Um macaquinho pequeno e simpático que pesa menos de meio quilo. Esse é o sauim de coleira, uma espécie típica da Amazônia Central que está correndo perigo de extinção, de acordo com o Instituto Chico Mendes. É conhecido também como sagui de 2 cores ou sauim de Manaus. Costuma viver em grupos de 2 a 15 animais. A gestação dura de 3 a 4 meses e as mamães geralmente dão à luz a gêmeos. E foi o que aconteceu no Zoológico de Brasília. No dia 7 de abril, nasceram os 2 filhotes de Tucupi e Tacacá, um casal que foi resgatado em Manaus e transferido para a capital federal em maio do ano passado. Fora de cativeiro, existem aproximadamente 10.000 animais. Pode parecer muito, mas nos últimos 20 anos houve uma queda de 80% nessa população. As principais ameaças à espécie são incêndios, assentamentos rurais, redução de habitat, poluição e desmatamento. Está em discussão no Senado um projeto que altera a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha nas cadeias de logística reversa.
o que vai exigir dos fabricantes medidas para a coleta e a destinação adequada dos resíduos desses produtos. Veja agora na reportagem de Dinalva Ferreira. Quase sempre o óleo usado nas frituras vai parar no ralo da pia. Pode parecer que não, mas isso traz consequências. Entope as instalações sanitárias, a rede de esgotos e contamina o solo e os rios. Segundo os ambientalistas, 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Hoje, menos de 10% do óleo vegetal usado no país é descartado de forma correta. É que não existe um regulamento específico para a destinação desse tipo de resíduo. O que existem são iniciativas isoladas de empresas de saneamento, órgãos ambientais ou da sociedade civil. Este shopping em Brasília fez parceria com uma empresa de reciclagem. O shopping recebe o óleo usado e a empresa reaproveita o material para fazer detergente. Para estimular o descarte correto, a cada 2 litros de óleo usado, quem entrega recebe um detergente de meio litro. Conceição vem aqui pelo menos uma vez por mês entregar o óleo que ela já usou. A gente tem aquela consciência de que você não pode jogar por exemplo, dentro da pia, né? Você não pode jogar em qualquer lugar, você não pode colocar num recipiente e jogar em qualquer canto, né? Então eu tinha essa preocupação do que fazer com óleo. E para mim foi muito gratificante quando eu fiquei sabendo que aqui eles tinham esse posto de troca e que para mim ainda é lucro porque eu ganho detergente e eu utilizo na minha cozinha. A receptividade, para surpresa geral, ela foi excelente. Do final do ano próximo passado, quando nós implantamos esta ação, para hoje, mais de 200 litros de óleo deixaram de ser descartados no meio ambiente para uma destinação correta. Um projeto em debate no Senado quer aumentar a responsabilidade das indústrias nesse processo. O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e outras gorduras de uso culinário na lista de produtos do Sistema de Logística Reversa, que é, na prática, a volta de materiais já utilizados para a cadeia produtiva. Esse óleo de cozinha já é usado em alguns lugares como combustível. Como combustível de que forma? Através de colocar mistura no diesel, através do biodiesel. Esse produto você compra no supermercado e tal, vai até a casa, né? Então a gente tem que fazer uma logística reversa de vir da casa até novamente a fábrica para que ela possa novamente ir para o consumidor lá através do diesel, né? O descarte correto do óleo de cozinha deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, espere o óleo esfriar. Só então despeje o líquido em uma garrafa com a ajuda de um funil. Tampe o recipiente para evitar mau cheiro e insetos. Limpe a panela e o funil com um guardanapo e descarte no lixo orgânico. Por último, leve a garrafa cheia a um local apropriado de descarte. Eu fico feliz em saber que eu estou contribuindo. No segundo capítulo da websérie Amazônia Pré-Colonial, você vai ver como a etnobotânica pode ajudar a entender melhor a história da ocupação da floresta amazônica pelo homem muito antes da colonização do Brasil. A websérie é uma produção do Instituto Mamirauá e pode ser vista na íntegra na internet.
Tanto no Amanã quanto no Mamirauá foram mais ou menos em torno de 6 sítios arqueológicos escavados, um total de mais de 50 sítios arqueológicos identificados. É uma pequena amostragem ainda que a gente tem, né, de dados, né, dentro dessas duas reservas. 70% do estado a gente não conhece arqueologicamente. E o Médio Solimões, aqui, essa região onde está Boa Esperança, o Lago Amanã, é uma área que se conhecia muito pouco também, né? Estamos conseguindo inserir dentro de todas as pesquisas da arqueologia brasileira e da Amazônia como um todo também, né? A Boa Esperança é um sítio que salta aos olhos pela quantidade de vasilhas que tem depositado em superfícies, né? E muitas dessas vasilhas têm uma recorrência de vestígios ósseos, né? Então, de serem vasilhas para enterramento. Aqui na Boa Esperança há 2 urnas funerárias escavadas, mas há em outros sítios dessa região, né, dentro do Lago Amanã, que são vizinhos da Boa Esperança, em que essa recorrência é maior. É uma das maiores comunidades dessa reserva, né, dessa reserva de desenvolvimento sustentável que é a Amanã. Ela tem hoje um pouco mais de 300 pessoas vivendo, né, com várias famílias distribuídas aqui. Acho que um dos grandes segredos também, acho que por causa do amazônico, é a terra preta de índio, né? Ou os solos antrópicos, ou terra preta arqueológica, enfim, né? Tem vários nomes que a gente usa, mas a gente encontra praticamente em quase todos, né? Ou sei lá, 98, 99% dos sítios arqueológicos ele tem esse terra preta de índio. Aqui no sítio Boa Esperança, a gente vê uma área de terra muito grande. E isso é interessante porque aqui tem um tipo cerâmico que a gente chama de pocó, né? Tradição pocó. Foi registrado primeiramente na região do Baixo Amazonas. Esse tipo cerâmico ele está distribuído por uma ampla área aqui da bacia amazônica, né? Então a gente encontra tanto no Baixo Amazonas como no Alto Solimões e em vários desses tributários. A ideia aqui é tentar integrar o máximo possível, melhorar o diálogo entre o estudo da arqueologia e a botânica. Então, através dos levantamentos florísticos e dos levantamentos etnobotânicos, a gente está querendo compreender quais são as plantas que ocorrem hoje nessas áreas de sítios arqueológicos, tentando relacionar a ocorrência dessas plantas com áreas que nós acreditamos que foram usadas e manejadas de forma diferente no passado e que nós sabemos que hoje também tem usos e intensidades de manejo diferentes. Nós vamos conseguir identificar, sim, plantas como ecofatos, ou seja, plantas que têm um histórico de apropriação cultural por populações do passado e que são indicadoras de áreas em que essas populações do passado estiveram, manejaram e utilizaram. Nessa paisagem do Lago Amanã, que foi construída antropicamente, né, tem indícios dessa construção humana, perceber como que os moradores ainda manejam constantemente essa região, como eles usam, se apropriam desses espaços e deixam também suas marcas, né? Esse foi o Ecocenado. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet. O nosso endereço é www.senado.leg.br/tv. Até o próximo programa. Tchau!